Klein repetiu silenciosamente o que o detetive havia dito e começou a pensar em maneiras de interagir com aquele médico, que ele suspeitava ser um espectador dos alquimistas da psicologia. Ele não queria correr muitos riscos nessa questão. Não queria que os falcões noturnos descobrissem que ele era problemático. Não queria perder a vida que tinha agora por causa de uma mera troca de informações e recursos. Além disso, essa pessoa era muito provavelmente um espectador. Qualquer pessoa que não tivesse passado por treinamento especial não seria capaz de esconder seus motivos e pensamentos de alguém assim. Vou contratar um procurador, o que me deixará com uma aparência um pouco mais misteriosa. Não, quanto mais pessoas envolvidas, mais fácil de haver problemas. Sim, talvez eu possa esconder a verdade dentro da verdade. Deixarei que aquele médico saiba dos meus pensamentos e sentimentos através da minha expressão e linguagem corporal, mas não toda a verdade. Enquanto o detetive Henry descrevia Dexter Guderian, Klein pensava em quais métodos poderia usar para minimizar os riscos sem afetar os resultados desejados. Lentamente, ele encontrou inspiração em um filme policial que havia assistido certa vez. Bem, posso tentar isso, mas terei que praticar repetidamente. Klein assentiu mentalmente antes de concentrar toda a sua atenção no que o detetive Henry tinha a dizer. Henry pigarreou e disse: ainda estamos trabalhando no pedido relacionado à chaminé vermelha. Você deve saber que existem muitos prédios em Tingen com características semelhantes. Claro, seria muito mais fácil se você pudesse nos fornecer mais pistas. Klein deu uma risada seca. Eu não teria precisado fazer o pedido se tivesse mais pistas. Sinceramente, essa longa investigação o havia deprimido, pois a pessoa por trás de tudo obviamente havia percebido as adivinhações de Klein e tivera tempo mais do que suficiente para encontrar outro esconderijo. Assim, tudo o que ele podia fazer era esperar encontrar pistas relevantes nas informações dos inquilinos. E só isso custou 7 libras. Só de pensar nisso, ele sentiu o aperto no bolso. Klein pegou sua bengala e saiu depois que o detetive Henry terminou seu relatório. Às 9h menos 20 da manhã de um sábado, em um escritório do asilo mental de Greenhill, Dexter Guderian, que usava óculos com armação dourada, tirou o paletó e o chapéu e os pendurou no cabide. Ele tinha acabado de pegar sua lata de café em pó quando ouviu batidas na porta. Por favor, entre, disse Dexter casualmente. A porta entreaberta se abriu e um jovem vestindo uma jaqueta corta-vento preta entrou. Dexter não reconheceu a pessoa que entrou, então perguntou, intrigado: bom dia, quem é você? Klein fechou a porta, tirou o chapéu e o pressionou contra o peito antes de fazer uma reverência. Bom dia, Dr. Dexter. Peço desculpas por tomar a liberdade de fazer esta visita sem aviso prévio. Sou o inspetor em período probatório Klein Moretti, do Departamento de Polícia de Ava. Estes são meus documentos de identificação e meu distintivo. Inspetor, murmurou Dexter baixinho ao receber os documentos de identificação e o distintivo de Klein. Departamento de Operações Especiais. Ele ergueu o olhar lentamente, com os olhos calmos, como se estivesse examinando algo. Cabelo preto curto, pupilas ligeiramente mais escuras que castanhas, aura erudita, sem más intenções no momento. Dexter devolveu os itens e apontou para a cadeira do outro lado da mesa. Por favor, sente-se, policial. Como posso ajudá-lo? Klein sentou-se e colocou sua bengala de lado. Lentamente, guardou seus documentos e crachá, e então sorriu. Por favor, permita-me apresentar-me novamente. Também sou membro do Esquadrão Falcões Noturnos da cidade de Tingen, especializado em lidar com incidentes envolvendo o sobrenatural. Bom dia, senhor espectador. Antes que terminasse a frase, não se surpreendeu ao ver as pupilas de Dexter se contraírem. Dexter retraiu a mão, como se estivesse prestes a fugir. Senhor policial, não entendi o que o senhor quis dizer. Dexter conseguiu articular algumas palavras, quase sem conseguir manter a compostura. Não gosto de piadas assim. Talvez eu devesse chamar a segurança. Klein retirou lentamente seu revólver do coldre que carregava na axila, com um sorriso inalterado. Senhor Dexter, sei que o senhor percebe minha confiança e que não tenho nenhuma má intenção. Para ser sincero, eu mesmo não tinha muita certeza, mas sua reação me deu a resposta que eu precisava. Cada frase que acabei de dizer é verdade, acrescentou Klein em pensamento. Dexter relaxou um pouco, seu olhar se voltando para o revólver. Ele perguntou, confuso: acho difícil entender por que você veio me procurar. Não acho que tenha revelado nada. Klein riu e respondeu: foi apenas uma coincidência, ou talvez o destino quisesse que nos encontrássemos. Nós nos encontramos uma vez no mercado subterrâneo, no Bar Dragão Maligno, mas você não me notou naquela ocasião. Você foi esperto em comprar primeiro os ingredientes adicionais para a poção, mas como estou familiarizado com essa fórmula, você chamou minha atenção. Dexter soltou um suspiro repentino, como se tivesse acabado de perder a motivação para se defender. Eu
Eu pensei que tinha sido cuidadoso o suficiente para pensar isso, para pensar que... Após resmungar para si mesmo, ele olhou nos olhos de Klein e disse: Policial, eu sei que o senhor não está aqui para me prender. Qual é o seu verdadeiro motivo para estar aqui? Com uma expressão tranquila, Klein disse: Sou diferente dos outros falcões noturnos. Não acredito que os aléns que não fazem parte das nossas fileiras sejam criminosos em potencial. Isso não é justo com aqueles que seguem a lei. Daxter mudou de postura. Relaxou e disse: O mundo estaria em paz se os outros falcões noturnos, os punidores obrigatórios e a mente coletiva das máquinas agissem como você. Você conhece outros membros dos falcões noturnos, dos punidores mandatados e da mente coletiva das máquinas? Klein fingiu surpresa. Isso não é algo que uma pessoa que se tornou um além por engano deva saber. Deve haver uma organização por trás de você. Ele recostou-se e disse com um sorriso: Alquimistas da psicologia. Ele observou casualmente a expressão de Daxter se contorcer enquanto ele dizia aquelas palavras. Eu percebi que você estava antecipando minha resposta, mas mesmo assim não caí na sua armadilha linguística, disse Daxter, frustrado. Ele começou a perceber que o estado espectador não era onipotente. Ele conseguia entender por que a outra parte estava ali, mas isso não significava que compreendia os detalhes. Klein acariciou o tambor do seu revólver e disse: Doutor, precisamos ter uma conversa franca. E isso pode começar comigo. Não acredito que os aléns que não estejam sob controle sejam potenciais criminosos, mas concordo que todo além deve ser registrado e monitorado. Isso é uma precaução contra o risco de os aléns perderem o controle. É para evitar a ocorrência de algo ainda mais perigoso. Não vou perturbar sua vida normal, mas espero que possa haver uma cooperação limitada entre nós. Cooperação limitada? Perguntou Daxter, como se estivesse pensando em algo. Klein soltou uma risadinha suave. Sim, limitado. Por exemplo, fale-me regularmente sobre o seu estado de saúde. Saiba que é possível salvar alguém que ainda não perdeu completamente o controle, e os falcões noturnos têm uma experiência considerável nesse sentido. Ou, se você pudesse me dar pistas sobre um além que você conhece, ou um além em sua organização que esteja prestes a fazer algo que possa colocar inocentes em perigo. Ou, se preferir trocar algo por itens que você possa usar melhor, este é um benefício que estou lhe oferecendo. Você deve saber o que significa um benefício. Além disso, você não precisa se preocupar em ser repentinamente processado por membros dos falcões noturnos, dos punidores obrigatórios ou da mente coletiva da maquinaria. Você pode viver sua vida com alegria e estabilidade. Vamos te dar algo que você poderá usar para comprovar sua identidade. Você poderá usá-lo quando não tiver mais nenhuma outra opção. Daxter ouviu tudo em silêncio. Demorou um pouco até que ele dissesse: Você quer que eu traia minha organização? Não, não trair, disse Klein sinceramente. Trata-se da proteção da justiça, da moral e da bondade. Você está impedindo algo maligno, impiedoso e sangrento. Além disso, eu não lhe pediria para trair os segredos da organização da qual você faz parte. Daxter pensou por um momento, como se agora se sentisse melhor por ter uma desculpa. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de estender a mão direita. Que tenhamos uma cooperação bem-sucedida. Klein apertou a mão dele com a mão livre e disse: Uma cooperação bem-sucedida. Ele fez uma pausa por um instante antes de soltar uma risadinha. Doutor, pode me dizer agora se o senhor é membro dos alquimistas da psicologia? Sim. Daxter assentiu com a cabeça. Klein, que não havia desativado sua visão espiritual desde que entrara, não percebeu nenhuma mudança nas cores de suas emoções. Assim, perguntou discretamente: Como você se juntou aos alquimistas da psicologia? Daxter olhou nos olhos dele e disse: Descobri que havia um paciente neste hospício que conseguia me enxergar por dentro enquanto eu cuidava dele. Sua mente lúcida não tinha nada a ver com a de um lunático. O nome dele é Rudy Eugen. Klein memorizou o nome e conversou um pouco mais com Daxter, decidindo juntos uma forma secreta de se comunicarem e se encontrarem. Ele não discutiu assuntos relacionados a poções, fórmulas e boatos por enquanto. Em um momento oportuno, despediu-se e guardou o revólver antes de sair do escritório de Daxter. Daxter soltou um suspiro ao ver as costas de Klein desaparecerem de seu campo de visão. Ele se deixou cair na cadeira, sentindo-se um pouco angustiado e um pouco relaxado ao mesmo tempo. Rua Zoutelan, 36. Por dentro da empresa de segurança Espinho Negro. Sentado atrás de sua mesa, Dan examinou a área com seus olhos cinzentos e perguntou: O que aconteceu? Klein, que estava atrasado cerca de meia hora, organizou seus pensamentos e disse: Capitão, encontrei um além e confirmei que ele é membro dos alquimistas da psicologia. Ele é um médico ortodoxo e está disposto a cooperar conosco. Acho que é melhor manter o status quo. Ele poderia nos ajudar a aprender mais sobre a situação atual da Associação de Alquimia Psicológica.
Após uma breve pausa, Klein acrescentou: quero transformá-lo em um informante dos Falcões Noturnos, ou em um membro externo infiltrado. A palavra informante vem da língua Entis. Foi criada pelo imperador Roseli. Dan assentiu lentamente e disse: você lidou bem com a situação, mas seria melhor me informar quando se deparar com uma situação semelhante no futuro. Me dê as informações desse médico e um relato por escrito de como você lidou com a situação. Eu lhe darei algo que ele poderá usar para comprovar sua identidade. Além disso, não fale disso com o Leonard e os outros. Mesmo que sejam companheiros de equipe confiáveis, o protocolo exige que mantenhamos isso em sigilo. Você ficará responsável por contatar esse médico no futuro. Klein exalou silenciosamente e respondeu com um sorriso: tudo bem.